Era uma vez um faquir que um dia se estabeleceu do lado de fora dos muros de uma cidade. Mas não era um faquir comum. Ele era jovem e não velho, belo, asseado. Suas roupas eram velhas, mas não esfarrapadas a ponto de parecer que se desmanchariam. O faquir passava os dias e as noites meditando debaixo de uma figueira. A notícia logo se espalhou e uma multidão de curiosos veio admirá-lo. Mas o faquir não ligou para ninguém. Não comeu, não bebeu o que lhe trouxeram. Tampouco tocou no dinheiro que lhe depositaram como oferenda. Mas o faquir não era o homem que parecia ser. Ele já havia enganado muita gente, se fazendo passar por um homem santo. Um dia o rei foi até ele e lhe implorou para que fosse morar na casa de preces no jardim do palácio. O rei desejava que ele orasse para que ele fosse agraciado com um filho homem. O faquir aceitou. Um dia a princesa quis conhecer o faquir. Ela havia ouvido falar da sua beleza e queria perguntar a ele como seria o príncipe com quem um dia ela se casaria. A princesa não tinha permissão para ir até lá, mas a vida no harém era tão chata e tão sem novidades que um dia ela esperou que todos dormissem para ir até lá. Quando o faquir viu aquela moça linda na sua frente, ele perdeu a cabeça e a agarrou. A princesa se desesperou e começou a lutar. Ela conseguiu se desvencilhar e sair correndo. O faquir foi atrás dela e lhe atirou uma faca, lhe acertando a batata da perna direita. Apesar da dor, a princesa continuou correndo e só parou quando estava trancada dentro do seu quarto. Então ela tirou a faca, limpou o ferimento, cobriu de unguento e se deitou. No dia seguinte, quando o rei foi falar com o faquir, o encontrou de péssimo humor. O faquir disse a ele que tinha feito uma descoberta, que naquele reino havia um espírito maligno habitando o corpo de uma jovem bela. O rei se desesperou. Como saberemos? Há tantas jovens mulheres belas aqui. Então o faquir disse que era fácil reconhecer porque a mulher teria uma cicatriz de faca na perna direita. Mas como? Disse o rei. Como veremos, é praticamente impossível pedir a uma mulher que mostre as pernas. Então o faquir disse que o rei deveria apenas ordenar que todas as mulheres que tivessem uma cicatriz de faca na perna direita comparecessem ao palácio. Quando a princesa soube, ela mesma se apresentou ao pai para poupar as mulheres de tamanha vergonha. E foi então que ela ficou de boca aberta ao ouvir o faquir dizer ao rei que ela não era a princesa verdadeira, que ela não era filha do rei, que a verdadeira princesa havia sido levada embora bebê e que aquela era uma impostora. O rei acreditou e deixou que o faquir mandasse que colocassem a princesa num caixão e largasse no rio abaixo. O faquir pretendia alcançar o caixão lá longe, quando estivesse num lugar bem deserto da floresta. E assim foi feito. Mas logo que o caixão começou a descer o rio, ele foi encontrado por um príncipe que caçava junto com seus cortesãos. Eles tiraram o caixão da água e abriram, e ficaram de queixo caído quando encontraram dentro dele a jovem princesa. A princesa contou toda a sua história. O príncipe conhecia o pai dela, velho amigo do pai dele, e se ofereceu para levá-la de volta. A princesa implorou que não, porque o rei estava cego. E o faquir se vingaria quando soubesse que o seu plano tinha dado errado. Então o príncipe pensou. Resolveu trazer do palácio do seu pai um velho macaco de temperamento agressivo que morava lá. Colocar o macaco dentro do caixão e deixá-lo na margem do rio. Mais tarde,
Quando o faquir foi em busca da princesa, ele ficou feliz de ver ali o caixão já na margem, fora da água. E então ele sorriu um sorriso cruel e com os olhos cheios de maus desejos, ele destampou. E então um macaco furioso pulou em cima dele e quase nada lhe sobrou. E é claro que o príncipe e a princesa se apaixonaram, se casaram e foram muito felizes.